Novembro é marcado pelo mês da prematuridade, um período dedicado à conscientização sobre os desafios enfrentados pelos bebês que nascem antes do tempo e por suas famílias. No Brasil, cerca de 10% dos partos são prematuros, uma realidade que exige atenção especial para garantir o desenvolvimento e a saúde desses pequenos guerreiros. A campanha do Novembro Roxo busca alertar para a importância dos cuidados neonatais, do acompanhamento médico e do apoio às famílias, além de promover debates sobre a prevenção do parto prematuro. E para entender um pouquinho mais sobre esse tema e suas implicações, conversamos hoje com a médica obstetra, a Fernanda Andrade. Fernanda, bom dia para você, seja bem-vinda ao estúdio Edilson Guimarães. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos pelo seu aceite e vamos então conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. Doutora, o que pode ser considerado uma criança prematura? Todo bebê que nasce antes das 37 semanas é considerado um bebê prematuro. Certo. Quais são as principais causas da prematuridade no Brasil e como é que elas podem ser prevenidas? É possível? Sim, vários fatores podem ser preveníveis. As duas principais causas de prematuridade estão infecções não tratadas e a pré-eclâmpsia. As infecções, a mais abrangente costuma ser a infecção de urina. Muitas vezes a gestante ela acaba tendo infecções que não têm sintomas clássicos. Então, às vezes não tem aquela ardência, é só uma dor pélvica, uma dor embaixo do ventre, uma cólica. E essa infecção acaba evoluindo sem tratamento e a principal consequência é a prematuridade. E ela pode ser tratada se toda vez que o paciente tiver algum sintoma, mesmo que não seja ardência para fazer xixi, que ela seja avaliada, que faça exames específicos e que mantenha os exames de rotina também. Nós fazemos o exame de urina em todos os trimestres da gestação, é necessário fazer uma urocultura para avaliar a presença da bactéria e precisa ser tratada. Outras infecções, como infecção no dente também, é uma coisa muito frequente. Então, toda gestante precisa ir ao dentista, precisa fazer as limpezas. Sempre que sentir alguma coisa, precisa de tratamento, porque essas infecções elas podem evoluir para um parto prematuro. Olha só, que diferente essa do dente aí, eu não sabia não. Até uma infecção no dente pode causar isso. Então, infecções sempre precisam ser tratadas com antibiótico, porque pode evoluir para um parto prematuro. E quais os maiores desafios enfrentados pelos bebês prematuros durante o período de internação nas UTIs neonatais? Uma das grandes dificuldades em UTI neonatal também são as infecções. Então, assim, bebês prematuros... Seria por ficar no ambiente hospitalar essas infecções dos bebês ou não? Também, mas a imaturidade do sistema imunológico é um dos grandes fatores. Então, infecções são, com frequência, dificuldades que eles precisam encarar e também a idade da prematuridade, né? Dependendo da idade que esse bebê nasceu, se for extremamente prematuro, ele pode, inclusive, não ter uma formação completa e ter alguma alteração neurológica. Então, tem todas essas dificuldades da formação a depender da idade gestacional que esse bebê nasceu. A criança que nasce prematura, ela pode sofrer com alguma limitação física na infância ou na vida adulta? Pode. Todo bebê que nasce prematuramente, ele precisa de um acompanhamento mais específico, precisa de uma equipe especializada para fazer esse acompanhamento. Até os 2 anos de idade precisa de avaliação bem de perto, porque pode desenvolver um atraso tanto cognitivo quanto motor. São maioria? Tem uma porcentagem assim dos que ficam com alguma sequela? É uma grande minoria. Hoje tem muitos tratamentos, né? Muitos recursos, com certeza. Muitos profissionais que estão aptos para ajudar, inclusive, nesse desenvolvimento. Então, hoje nós sabemos que existem diversas maneiras, inclusive, de estimular esses bebês. Eu tenho um bebê prematuro em casa. Sim. E a gente faz todo o acompanhamento em relação a isso. Então, nós acompanhamos com neuropediatra, com fisioterapeuta infantil, e eles passam para a gente tudo que a gente precisa fazer. Então, a minha fisioterapeuta, ela vai à avaliação, ela faz toda a sequência que precisa ser feita e me passa tudo que eu preciso fazer em casa. Então, a gente faz todo esse estímulo para evitar esse atraso
seja motor, seja cognitivo, então é importante todo esse acompanhamento. Pois é, vou até entrar nesse assunto, de que maneira que a participação dos pais no cuidado dos bebês contribui para essa recuperação e desenvolvimento? Seria mesmo essa procura por ajuda? Com certeza. Os pais podem ajudar de todas as formas possíveis. Então, todos esses estímulos que nós fazemos aos bebês vai ajudar com que esse possível atraso não aconteça, ou que seja da maneira mais leve possível. Então, a gente tem que agir de forma preventiva. Então, nós não devemos esperar que haja um atraso para procurar um atendimento. Sim, sim. Quais avanços recentes na área da neonatologia tem ajudado a melhorar a sobrevida e qualidade de vida dos bebês prematuros? A forma com que esses bebês são conduzidos. Então, tanto essa questão de prevenir e estimular os bebês, quanto na área médica mesmo, a forma com que são conduzidos todas as avaliações, exames e tratamento dos bebês. E após a alta hospitalar, quais cuidados especiais são necessários para acompanhar o desenvolvimento de uma criança que nasceu prematura? Seria basicamente isso que a gente conversou agora, né? Uma equipe especializada para fazer todo esse acompanhamento. Isso é essencial. Não espere pelo atraso do seu bebê. Procure estimular e evitar o máximo possível de coisas que poderiam acontecer para ter esse atraso. E como é que o Novembro Roxo tem ajudado a aumentar a conscientização sobre a prematuridade e as suas implicações na sociedade? Como é que está aqui em Patos de Minas? Essa campanha é forte ou ainda precisa de mais uma atenção? Com certeza, essa campanha precisa de atenção. Como eu disse, eu tive um bebê prematuro. Sim. E é um assunto delicado, né? Com certeza. Eu, como obstetra, até então não tinha participado nenhuma vez de nenhuma campanha, ouvia falar sobre, nunca fiz nenhum tipo de campanha. Quantos anos já na área? Eu tenho 11 anos de formada, como obstetra eu já tenho 6 anos. Então, e 6 anos nunca foi falado sobre o Novembro Roxo? Falamos muito pouco sobre isso. Então, é uma campanha que eu quero trazer para a minha vida. Sim, sem dúvidas, e é muito importante. Bom, e quais os principais desafios para melhorar o acesso e a qualidade dos cuidados neonatais no Brasil, especialmente nas áreas mais carentes? O acompanhamento pré-natal e as informações. Porque, por exemplo, como a infecção, eu acho que falta muita informação para as pacientes. Então, às vezes, ela sente alguma coisa, às vezes ela sabe que tem infecção. Pacientes têm medo, às vezes, de medicamentos. Então, eu tenho vários pacientes que, a hora que eu falo, você está com infecção, vamos entrar com antibiótico? Não quero tomar nenhum medicamento na gestação. Então, assim, qualquer medicamento na gestação deve ser avaliado risco e benefício em vigência de uma infecção. Qualquer infecção, o benefício de uso do antibiótico ultrapassa qualquer tipo de risco. E muitas vezes as pacientes não são orientadas, têm medo, falta informação sobre isso. Então, principal ponto, informação. Segundo, acompanhamento de pré-natal. Porque se essa paciente estiver fazendo todos os exames, ela vai conseguir prevenir. No meu caso, por exemplo, foi uma pré-eclâmpsia. Então, a pré-eclâmpsia ela acontece por causa de um aumento de uma pressão e tudo que aconteceu eu não consegui evitar. Existem formas de tentar diminuir os riscos. Uhum. Com certeza, tudo que eu fiz me deu pelo menos mais um mês de vida do meu bebê na minha barriga. Então, eu sei que eu ajudei de várias formas possíveis com o tratamento, porém, não foi possível evitar. Só que quando aconteceu de ele realmente nascer, eu tenho certeza que as minhas informações sobre tudo isso ajudou. Porque a pressão começou a subir, eu já comecei a tomar medicamento. Assim que eu senti os sintomas de uma possível eclâmpsia mesmo, já procurei para atendimento, já conseguimos fazer a internação, interromper a gestação. Então, assim, esse acompanhamento de pré-natal e essas informações são cruciais para que a gente tenha um melhor resultado no final da gestação. Pois é, doutora, falamos aí sobre os bebês, mas quais os cuidados com as mães também dos bebês prematuros? Tem alguma observação aí para elas? É exatamente isso que eu acabei de falar. Informação e cuidado no pré-natal. Sim. Tá chegando mais perguntas aqui.
Uma dúvida de um ouvinte. Os bebês prematuros, eles podem nascer de parto normal ou apenas cesárea? Pode nascer de parto normal, mas isso depende muito da idade gestacional. Quando o bebê ele é extremamente prematuro, um parto normal ele não seria benéfico porque aumenta muito uma coisa que a gente chama de tocotrauma. Então esse bebê nasce muito machucadinho, então a gente evita o parto normal quando é um bebê prematuro extremo. Mas quando é um bebê 34, 35 semanas, o parto normal, inclusive, pode trazer benefícios. Por que que isso pode beneficiar? Porque cada contração que a mãe sente ajuda no amadurecimento pulmonar. Então, um parto normal é benéfico quando o bebê não é um prematuro muito extremo. Claro que também depende do diagnóstico, porque numa pré-eclâmpsia, por exemplo, embora a gente saiba que a pressão alta aumenta muito o risco de ter sangramentos durante o parto, então o parto normal seria bom no caso de uma pressão alta. Só que se for aquela pressão alta que está controlada, na vigência de um quadro agudo, em que tem uma iminência de eclâmpsia, a pressão está extremamente alta, é necessário fazer uma cesárea, apesar do risco de sangramento. Por quê? Esperar por um parto normal com a pressão alta pode gerar muito mais um risco dessa paciente acabar convulsionando e tendo uma eclâmpsia por causa da dor também. Sim. Então, acaba indo para cesárea nessa situação. A pressão alta também ela é silenciosa, como essa infecção urinária, que não parece muito uma infecção urinária? Como é que é Na grande maioria das pré-eclâmpsia? vezes. Na grande maioria das vezes, ela é silenciosa. Então, assim, inclusive no final da gestação, a gente faz acompanhamento mais de perto, consultas mais frequentes para avaliação, inclusive, da pressão. Então, tem muitas pacientes que não sentem nada, a gente sabe que está com a pressão alta porque chegou, avaliou a pressão e a gente pede que ela continue medindo ao longo da semana, várias vezes em casa, na farmácia, no postinho de saúde, para fazer esse acompanhamento. Algumas pacientes, quando a situação é um pouco mais grave ou a paciente é mais sensível, ela pode sentir um pouco de dor, pressão, principalmente na região da nuca, e nos casos em que é mais grave, que a pressão já está alta, que a paciente tem uma pré-eclâmpsia, quando a gente suspeita que ela pode convulsionar, que é evoluir para uma eclâmpsia, acontece uma coisa que a gente chama de eminência de eclâmpsia. Na eminência de uma eclâmpsia, a grande maioria das pacientes possui sintomas. São sintomas intensos. Essa dor forte, principalmente na região da nuca, turvação visual, que é quando a gente tem a sensação de que está vendo estrelas, e uma dor de estômago muito forte. Foi o que aconteceu comigo. Com 29 semanas, eu tive uma iminência de eclâmpsia, uma dor muito forte no estômago, a pressão estava extremamente alta e eu precisei internar. Consegui segurar por mais uma semana ainda e com 30 semanas o meu bebê nasceu. Excelente. Tá então a doutora Fernanda Andrade, ela que é médica obstetra, participando conosco e falando sobre o Novembro Roxo. Doutora, muito obrigada, viu? Sei que é um assunto importante, mas também delicado para a senhora, né, no momento. Seu bebezinho já está com quantas semanas? Já está liberado? Como é que tá lá? 4 meses. Ele nasceu com 30 semanas, pesava 975 gramas. Foi por causa de uma pré-eclâmpsia grave e uma restrição de crescimento. Hoje ele já está com 4 para 5 meses. Está com desenvolvimento perfeito. Glória a Deus. Tudo ótimo. Que excelente. Deixa aí o seu último recado para as mamães de plantão que estão ouvindo Jovem Pan Patos. Então, para todas as mamães, não deixem de fazer o acompanhamento de pré-natal e de buscar informações sobre tudo que pode atingir a sua gestação de alguma forma. A partir do momento que se tem um diagnóstico, procure a melhor forma de tratamento e faça o seu melhor. Isso com certeza vai evitar muitos partos prematuros e outras complicações em relação à gestação. Excelente, doutora. Bom final de semana para a senhora, viu? Tudo de bom, que Deus abençoe a senhora e o bebezinho. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Que todos vocês tenham uma excelente semana também.